Você sabe quais são os 3 grandes pilares do sucesso? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vindo ao Café com Psi. E hoje, para quem não conhece, o Café com Psi é esse quadro onde a gente senta, faz um café e conversa sem roteiros. E para falar de sucesso, para falar dos grandes pilares de uma alta performance, eu trouxe os meus 2 grandes amigos e sócios, o Edu e o Leonan. Vou deixar que eles se apresentem, porque se eu ficar aqui apresentando eles, a gente fica até amanhã. Mas antes deles começarem a falar, já coloca aqui a sua curtida, já se inscreve no canal e bora, que eu vou servir o café e a gente vai começar esse papo que tá sensacional. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Pontes. Eu escrevi mais de 10 anos sobre futebol feminino, onde eu fui mais conhecido. Hoje eu trabalho, na área de gestão de um centro de treinamento e também de cursos online da área de treinamento. Sou estudante de educação física, fui consultor do Ministério do Esporte durante 3 anos falando sobre futebol feminino e tenho outras experiências dentro da área do esporte. E é um prazer estar aqui com a Rafa hoje, com o Leonan, podendo falar para vocês de um dos pilares que eu acredito que é fundamental para alta performance, para o bom desenvolvimento de qualquer profissional, que foi algo que me ajudou muito na minha carreira, que é a comunicação. Então a gente vai bater um papo aqui bem descontraído, bem leve, falando um pouco disso também com vocês. Bom, meu nome é Leonan Cassari, muito feliz de estar aqui hoje, participando aqui do canal. Sou professor de educação física, sou pós-graduado em ciência do futebol, tive um sonho, de ser jogador de futebol profissional, e esse sonho ali com 18, 19 anos eu vi que eu, de fato, era melhor eu estudar mesmo, buscar informação para que eu pudesse contribuir na formação de outros atletas, tive uma passagem de 10 anos, num dos maiores clubes hoje e referência no Brasil, e hoje estou numa gestão de uma empresa multinacional, onde também estou conectado com atletas, e também desenvolvendo um trabalho formativo para que esses meninos consigam buscar esse sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Então, gosto muito de falar sobre o futebol. Acho que futebol é minha essência, futebol é minha vida, futebol é o que eu amo, E sem dúvida nenhuma, quanto mais a gente puder contribuir para a formação desses jovens, não somente no que diz respeito a questões técnicas em si, mas a construção de todos os pilares que envolve esse jogador de futebol, que está inserido no meio, que está inserido através de uma conexão juntamente com a família, com o clube, com empresários, empresas, enfim. Então, acho que o papo vai ser bem legal para que a gente possa estar falando um pouquinho sobre isso. Chamei esses 2 feras, meus 2 grandes amigos e sócios, para conversar aqui com vocês hoje, porque nós 3 juntos temos um projeto em que a gente vai para as grandes empresas, a gente vai para as grandes figuras hoje que querem performar em alto nível e a gente ensina, a gente faz todo um trabalho de ensinar, de treinar, de projetar os 3 grandes pilares, o que a gente entende que são os 3 grandes pilares do sucesso. Então, se você quer ter um alto nível de performance, seja onde você for, seja com o que você trabalha, fica atento aqui que a gente vai te falar os 3 grandes pilares do sucesso. E o primeiro grande pilar que a gente entende que é fundamental para você ter ali um alto nível de performance aonde for é a comunicação. Então eu vou deixar o especialista falar. Ninguém melhor do que o nosso especialista em comunicação, Edu Pontes. Tudo bem, pessoal? Então, a Rafa já falou um pouco aqui rapidamente sobre a importância do pilar, A comunicação é fundamental por quê? Quando você sabe se comunicar, você entende como funciona o processo de comunicação, a comunicação verbal e a não verbal, como se posicionar, como se vestir, como o seu corpo também se comunica quando você está em contato com as pessoas, isso faz com que você tenha uma grande vantagem em cima de quem não consegue ainda fazer essa leitura. E quando você sabe disso para você consegue também ler o outro, porque a comunicação ela é uma via de mão dupla. Então não é só você que comunica, uma comunicação ela vem de todos os lados. Então aqui, nós 3 estamos conversando e nós 3 estamos nos comunicando. Por gestos, por fala, por olhar, e a gente tem que saber identificar o momento. Porque às vezes, por exemplo, se a gente está numa palestra aqui falando com vocês, a gente tem que identificar se o que eu estou falando está conectando com vocês, se vocês estão me dando um feedback positivo. Esse feedback vai vir do olhar, da postura, de um comportamento. E quando a gente entende, consegue melhorar a nossa comunicação para nos expressarmos melhor nas várias formas de comunicação e também entender como o outro se comunica, então a gente consegue de fato ter uma comunicação ali de alto nível, de alta performance e estar um passo à frente de muita gente aí no mercado.
Agora, eu acho que tem muita gente que acredita que a comunicação ela é um dom, né? Você nasce com esse dom, ou você nasce como um comunicador, ou já era. Você acredita que é assim? Você acredita que tem algo que a gente possa fazer? Assim, ninguém, entre aspas, assim, algumas pessoas têm dons extraordinários. Quando a gente fala de futebol, a gente olha um Neymar, a gente olha um Messi, são figuras que têm realmente um dom diferenciado para o futebol. Não é só o treinamento, ele já tem algo inato nele ali. Mas a maioria das coisas são sim treináveis. E o sucesso ele é treinável, a comunicação é treinável. Uma mente campeã, uma mente produtiva, um mindset de sucesso, ele é treinável. A Rafa, que é a nossa grande psicóloga aqui, ela pode falar muito bem disso. O Leonan, que trabalhou muito com parte técnica, com gestão de pessoas, de atletas, de situações, ele também sabe como a gestão, como o feedback, como a comunicação também dentro desse processo e como a mente campeã dentro desse processo é importante, porque está tudo interligado, seja isso no esporte, seja isso na vida pessoal, seja na vida profissional, independente da área que você está atuando. Então, quando você se comunica, como eu já falei, quando você sabe se comunicar, você vai estar um passo à frente de muita gente e vai ter, com certeza, muito mais espaço e muito mais performance em qualquer área de atuação. Posso dar um ponto de vista em relação a isso, do que você falou? Claro. Eu lembro que em 2016, muitas pessoas têm muita dificuldade de poder falar em público, né? Ou em público, ou de repente... mesmo talvez conhecendo as pessoas ali, mas naquele ambiente que ela está inserida, de repente tem um certo receio de poder se comunicar dentro daquele cenário. E eu lembro que em 2016 eu saio de uma função, assumo outra função onde de fato eu precisava me comunicar melhor. E eu de fato tinha uma dificuldade muito grande. Muito. Nos primeiros momentos eu tive uma complexidade muito grande naquele cenário que eu estava vivendo. E eu estava naquele momento... entre aspas, meio que perdido. Perdido por quê? Porque talvez eu não tinha vivenciado aquele ambiente ainda, era um ambiente novo para mim, e eu precisava de fato me qualificar, me desenvolver. Eu, em alguns momentos, decorava o que eu ia falar, e quando chegava na hora, o que acontecia? Esquecia. Eu esquecia tudo. Por quê? Porque eu começava a bater um conflito ali, começava a ficar nervoso, e me perdia totalmente dentro do processo. E eu vi que, de fato, que naquele momento eu precisava o quê? Foi o que você falou, absorver informação, buscar informação e conteúdo para que eu pudesse me capacitar na minha comunicação. E como é que foi isso? Eu fui buscar, de fato, na literatura, vídeos, enfim, informações de como planejar o que eu ia abordar, de como montar uma preleção, de como o meu gesto corporal podia impactar, a minha voz podia impactar naquele momento dentro daquele cenário. Então, na verdade, eu fui estudar sobre esse assunto de comunicação. E muitas pessoas às vezes falam, né? Impossível, eu nunca vou conseguir isso. Eu nunca de fato vou conseguir falar em público. E muito pelo contrário, tudo é treinado, né? Então, quanto mais hábito, quanto mais você tiver esses momentos para poder cada vez mais potencializar algumas informações que você está buscando, sem dúvida nenhuma, você vai ser um melhor comunicador, né? Com certeza. E assim, até aproveitando isso que você falou, quando a gente fala de treinamento em relação à comunicação, mas como é que eu vou treinar? O estudo é uma forma de treinar. Você fazer a prática oral também é uma. E como você pratica? Você pode praticar de frente para o espelho, falando ali o que você... eu vou apresentar um trabalho na escola, na faculdade, eu vou fazer uma preleção para os meus atletas, eu preciso fazer uma reunião com a minha equipe. Mas, assim, lógico, se você tem um cargo de liderança, muito provavelmente você já desenvolveu a sua comunicação para estar nesse cargo. Mas se você vai precisar e ainda não sabe como fazer, é isso. É estudo, leitura, consumir conteúdos relacionados a isso, é você treinar, às vezes, de frente para o espelho e aproveitar oportunidades. Toda oportunidade é uma oportunidade de você desenvolver a comunicação. É você ir numa palestra e você fazer uma pergunta naquela palestra. É você fazer uma pergunta para o seu chefe no trabalho no meio de uma reunião. É você participar de um podcast, se você tiver oportunidade. É você gravar um story no teu Instagram, gravar um Reels. Porque no começo, eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade com comunicação. Eu não sou uma pessoa que nasceu assim com o dom inato de se comunicar abertamente. Então eu era muito retraído, muito fechado. Já comentei até com a Rafa, eu fiquei quase 1 ano sem me olhar no espelho, eu tinha um complexo assim, então eu era muito fechadão. Apresentações em escola,
eu sempre escrevi muito bem, então alguém olhar para o professor, opa, é você que vai aqui falar do determinado tema, vai falar, sei lá, uma poesia, vai fazer uma leitura, vai fazer alguma coisa no evento da escola. Dava tela preta. A sorte é que eu conseguia decorar o que eu ia falar, porque eu não enxergava nada na minha frente, só vinha o que estava na cabeça decorado, e com o tempo, com as oportunidades, com o estudo, com o conhecimento adquirido não só com os livros, com os vídeos, mas com as pessoas e com as oportunidades, eu hoje tenho uma certa facilidade de me comunicar, né? Tanto pessoalmente, também como nos meios digitais. E é importante também, se a gente for falar também, né, Rafa, da área da psicologia, tem muita gente que tem medo, né? Medo de repente, cara, será que eu vou ficar nervoso ali na hora? Será que eu não vou conseguir falar? Será que eu vou travar? E todas essas vivências é muito importante, né? Para que ele crie um processo de desenvolvimento. Entender que o erro vai fazer parte do processo, né? Tem várias passagens em livros de sucesso, sobre sucesso, que falam sobre o sucesso, que eles sugerem um olhar para o erro que eu acho muito interessante. Eles falam, o erro ele é seu amigo, porque uma vez que você erra, você aprendeu a não repetir aquilo ou a melhorar aquilo. Então não olhe o erro com medo de que ele aconteça. Olhe o erro e se ele acontecer, que bom que ele aconteceu, porque ele só vai acontecer agora. Essa é a única oportunidade que eu tenho de errar nisso. Porque uma vez que eu errei, eu aprendi, eu não erro mais. E aí até um estudo científico, eu acho que para te dar uma dica importante, reforçar a dica que o Edu deu, né, de você ir para frente do espelho e treinar, o cérebro, isso já foi comprovado cientificamente, que ele não sabe a diferença entre você viver uma coisa, então eu aqui tô vivendo uma coisa, entre fechar os olhos e imaginar essa coisa ou recordar alguma coisa que eu já vivi. É por isso que muitas vezes a gente brigou com alguém e aí quando a gente vai 2 semanas depois contar a briga pra outra pessoa, a gente vai contando e a gente vai ficando com raiva e aquilo ali vai consumindo a gente porque o cérebro não sabe que aquilo ali é uma lembrança. As mesmas áreas são ativadas, com intensidades variadas, mas as mesmas áreas são ativadas. Ou seja, você vai fazer uma grande apresentação, você tá nervoso, fecha o olho e imagina. Imagina com o máximo de detalhes que você conseguir. Imagina quantas pessoas vão estar na sua frente. Imagina você segurando o controle do passador de slide. Imagina a roupa que você vai estar vestida, a temperatura do ambiente. Quanto mais rico de detalhe for, mais o seu cérebro vai entrar naquilo ali. E aí você treina. Você vai treinar. E aí quando chegar realmente na hora da sua apresentação, pro teu cérebro aquilo ali já aconteceu. Pro teu cérebro é a 20ª vez que você tá fazendo aquela apresentação, quando na verdade é a primeira. Mas você já imaginou tanto que aquilo ali fica fácil. É treinável. Tudo relacionado ao sucesso é treinável. E tudo também é uma construção, né? Você inicia num processo onde de repente você inicia dentro daquele modelo ali. Eu tô falando por mim mesmo, tá? Do que eu vivenciei. Onde ao passar do tempo, você cada vez mais vai colocando ingredientes ali para cada vez mais desenvolver aquele ambiente que você está inserido, né? Eu lembro que no início eu decorava. Eu decorava e eu fazia exatamente isso que você falou, Edu, de ir para frente do espelho e começar a treinar. E eu treinava. Chegava na hora, eu ficava nervoso e não conseguia. E aí eu vi que, cara, o decorar não era o melhor caminho. Porque em algum momento, gerava para mim um conflito emocional muito grande, eu ficava nervoso e eu esquecia tudo. O segundo caminho foi o quê? Criar tópicos. Comecei a criar tópicos do que eu ia falar. E ali, para mim, foi uma construção que eu comecei a entender o engajamento para que eu pudesse, de fato, conseguir elaborar bem aqueles minutos ali. Que a Rafa, a gente teve a oportunidade de vivenciar muitas preleções, né, Rafa? E talvez eu acho que você me pegou numa época... Que ele não escute, porque senão ele fica metido, mas eram as melhores preleções. E naquele momento ali, eu acho que você participou de uma fase onde já estava um pouco mais consolidado, mas antes eu tinha uma dificuldade muito grande mesmo de saber os tópicos. Quando eu começo a formar os tópicos, Edu, depois desse processo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a misturar os tópicos. Eu comecei a me atrapalhar, eu invertia os tópicos, começava com uma coisa e quando eu fui ver, eu já estava no final e voltava para o meio. Então eu não organizava o processo de progressão ali do que eu ia falar. E aí eu acho que com vivência, com prática, com busca de informação, de conteúdo, você vai organizando da melhor maneira e vai construindo um modelo. Sim. Né? Um modelo ali da sua preleção, de uma palestra, de uma aula, enfim. E aí você cria esse modelo, ou seja, tudo é uma construção. Eu acho que em qualquer cenário, qualquer profissão,
né? A gente está falando aqui para professores, para treinadores, para empresários, para atletas, para pais, para mãe, enfim. Para todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento, tudo é uma construção. Quando a gente fala de performance também, acredito muito nisso, principalmente atletas, né? Que é, na verdade, o meio que eu estou inserido. Eu vejo, o Edu falou muito sobre talento, eu vejo que em qualquer segmento são pilares que a gente tem que absorver informação desses pilares para que a gente consiga construir um ambiente favorável para que a gente consiga cada vez mais se desenvolver, se capacitar e evoluir e colocar tudo isso para fora dentro do cenário que a gente está vivendo, né? A gente fala muito sobre talento, né? O Edu falou sobre o talento inato. Existe sim aqueles meninos, né? Falando particularmente do futebol, Sim. Meninos que nascem com talento, né? E um talento técnico pro desporto, né? Mas ao mesmo tempo entendendo que esse talento ele precisa ser potencializado, né? Ter lastro de desenvolvimento e ao mesmo tempo ele se cercar de outros valores e outras competências que é de fundamental importância para o desenvolvimento dele como cidadão, que consequência disso também vai fazer com que ele consiga atingir um nível de performance, um nível de alto rendimento, onde ele vai conseguir se consolidar dentro desse mercado. Então é muito importante. Talento, somente o talento não vai fazer com que você consiga de fato buscar o sonho de ser jogador de futebol profissional, ou então você na sua empresa, ou então você como funcionário, enfim. O mais importante é construir valores, é construir, absorver informações dentro desses pilares que cerca o cenário que você está inserido para você cada vez mais se desenvolver, né? Até aproveitando um gancho aqui do que ele falou, tem uma frase que você deve ter ouvido muito dentro do esporte, vocês também provavelmente ouviram, é que o trabalho duro vence do talento todas as vezes que o talento não trabalha duro. Então, o talento por si só, ele não vai te levar aonde você quer. Se você não trabalhar duro, se você não construir esse caminho, você não vai alcançar. E aí essa construção vem dessas várias formas, de estudo, da consciência do que você quer e do que você precisa fazer para chegar até lá. Mas, Rafa, a gente consegue fazer isso com uma mente dispersa? Como a mente tem que ser para a gente conseguir fazer isso? Pra gente ser campeão, a gente tem que ter uma mente campeã. Eu acho que o sucesso e a derrota, o sucesso e o fracasso, é que eu não acredito, tá, gente? Eu não acredito que o fracasso seja o oposto do sucesso. Porque todo mundo que teve sucesso fracassou em algum momento. Ninguém teve... tive uma grande ideia. Isso foi numa única direção e deu completamente certo. Não, isso não aconteceu. Todo mundo que hoje está em posição de destaque tentou, errou, voltou atrás, mudou a estratégia, viu que não era ali, foi para lá. A gente pode dizer que essas pessoas fracassaram? Não. A gente pode dizer que elas tiveram erros. Mas, então, eu não acredito que o fracasso seja o oposto do sucesso. Eu acho que a desistência é o oposto do sucesso. Quando você desiste e você fala, não quero, aí sim, aí você tá no lado oposto da moeda, que é o sucesso. Mas o sucesso e a desistência, porque pra mim são os grandes opostos, eles começam no mesmo lugar, que é na sua cabeça. A sua mente, ela vai iniciar o seu processo de desistência ou o seu processo de sucesso. O que vai determinar é o que você cultiva aqui dentro, né? Existe um quadrante, tomara que eu consiga explicar pra vocês, porque é uma imagem, mas é um quadrante como se fosse um gráfico, tá? E a linha de baixo desse gráfico é o talento, e a linha de cima desse gráfico é a ação. Então ele diz que se você tem pouco talento e muita ação, você é esforçado. Se você tem pouco talento e pouca ação, não vai estar muito pra onde você sair, né? Agora, se você tem muito talento e pouca ação, você é um desperdício. Mas se você tem muito talento e muita ação, você é extraordinário. Fenômeno. Você é extraordinário, porque você tem muito talento e muita ação. E o que faz a gente pegar esse talento, né? Tem aquela frase também que diz, o esforçado vence do talentoso. Mas se o talentoso for esforçado, ninguém vai parar esse cara. Ninguém vai parar essa pessoa. E o que vai fazer ele ser esforçado é a mente. Tudo começa na nossa mente. Ficou muito genérico, Rafa, explica isso melhor. Tudo começa na forma como você interpreta o mundo ao seu redor. Se você interpreta o mundo ao seu redor, que saco, hoje é segunda-feira, eu odeio... Se você odeia segunda-feira, cara, você tá no caminho errado. Porque segunda-feira é sempre uma oportunidade de você começar de novo. Se você na sexta-feira coloca, graças a Deus, sextou,
final de semana, você tá indo no caminho errado. Alguma coisa ali não tá legal pra você. Alguma coisa tem que mudar. Isso já são pensamentos, sintoma de alguma insatisfação grande que você tá vivendo. A tua mente, a forma como você interpreta o que acontece ao seu redor, vai te aproximar ou te afastar do sucesso. Então, se você pensa, eu não consigo, isso aqui é muito trabalho. Não, cara, esse é o trabalho. A gente tem que mudar, a gente tem que virar essa chave. Porque existem 2 tipos de mindset, 2 tipos de modelo mental. Existe o mindset fixo, que normalmente são as pessoas que não atingem o sucesso. As pessoas que não atingem o sucesso, elas têm um mindset fixo, porque elas acreditam isso. É talento. Talento é talento e talento não é esforço. Se eu tenho que me esforçar, significa que eu não nasci com essa aptidão. Eu não quero feedback, porque se você tá me dando feedback, significa que você tá dizendo que eu não sou bom no que eu faço. Mas ou eu nasci bom ou eu não nasci bom. Então, se você tá me dando feedback, é porque eu não nasci bom. Então, é o famoso isso não é pra mim, não. Isso não é pra mim, não. Não preciso disso. Eu já sei. É aquela pessoa que acha que conhecimento é uma coisa que você compra uma vez só e você não precisa exercitar. Não absorve informação, né? Não absorve. Ela é fixa, é um mindset fixo. Ela não vê oportunidade de crescimento. E são pessoas que preferem se relacionar com outras pessoas de mindset fixo. Então é aquele grupo que fica no canto só reclamando, que não consegue olhar uma projeção, não consegue olhar um caminho, acha que é isso e acabou. Né? Eu não tenho que fazer esforço. Ou as coisas acontecem ou as coisas não acontecem. Normalmente são pessoas que não têm autorresponsabilidade. Eu não consigo porque meu salário não é bom. Eu não consigo porque meu chefe é uma pessoa ruim. Eu não consigo porque quando eu tinha 9 anos eu tropecei na praia e isso me traumatizou de uma forma que hoje eu não ando pra frente. Eu não tô menosprezando os traumas. Mas se você acha que isso te define e por isso ter acontecido, hoje você não tem que se esforçar, porque no final a culpa não é sua, isso é um mindset fixo. Pessoas de mindset fixo não chegam no sucesso, não chegam nesse nível, não sobem essa escada. Para você subir essa escada, você tem que ter um mindset de crescimento. O que é um mindset de crescimento? É a pessoa que olha e fala assim, caraca, o Everest é grande pra dedéu. Eu vou subir esse degrau. Eu vou dar esse passo. Eu vou subir 1 metro. Eu vou ser 1% melhor, mas eu vou ser 1% melhor todo dia. E aí, devagarinho, eu vou chegar no topo do Everest. E quando eu chegar no topo do Everest, eu vou olhar para outra montanha e falar, agora é aquela ali que eu quero. E tá sempre atrás, sabe que o conhecimento é treinável, sabe que o sucesso é treinável e tá sempre correndo atrás de se aprimorar. Não acha que chegou no auge com 30 e poucos anos, sabe que ainda tem muito para crescer e quer estar ao redor de pessoas que também pensam assim. A pessoa que tem um mindset de sucesso, um mindset de crescimento, dificilmente ela quer ser a pessoa mais inteligente da sala. Porque se ela for a pessoa mais inteligente da sala, ela não vai mais aprender nada. Ela vai repetir o que ela já sabe. Ela quer estar junto de pessoas que são maiores do que ela, porque ela quer beber dessas fontes de conhecimento. Ela quer mais. Então uma pessoa de crescimento, né? Uma pessoa que tem um mindset de crescimento, ela é insaciável? Não. Ela consegue se contentar com as vitórias que ela tem. Ela comemora as micro-vitórias que ela tem. Mas ela sabe que a micro-vitória é um passo para chegar. Ela sabe que o sucesso não é o fim de uma estrada. O sucesso é todo o caminho que ela tá percorrendo para chegar lá. Isso é um mindset, isso é mente. Se eu acordo todo dia e acho um saco, cara, eu já comecei derrotada. Eu lembro uma vez, eu tava com o meu querido editor jantando, e aí eu tava louca pra furar a dieta. E aí eu tava louca pra furar a dieta. E aí eu falei, Não pão de queijo não, né? Não era pão de queijo, era batata frita. E aí eu falei, não tô nem aí pra dieta, cara, não tô nem aí, vou pedir uma batata frita, eu quero uma batata frita, mindset fixo. Eu sabia que eu tinha um objetivo que era muito maior do que aquela batata. Porque o mindset de crescimento é isso, é eu abrir mão de um prazer agora pra eu ter um prazer lá na frente. Que seria bater minha meta da dieta, né? Seria chegar lá no peso ideal. E aí eu falei, não tô nem aí, não sei o quê. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, você vai perder pra batata frita. Você vai perder a disputa pra batata frita, cara. Se você não ganha da batata frita, como é que você vai virar referência nisso? Mexeu com a psicóloga. Mexeu com a psicóloga. Foi ali, eu falei, caraca, se eu não consigo vencer a batata frita, como é que eu vou vencer todos os outros desafios que aparecem na minha vida? E aí, possivelmente eu pedi uma salada. Agora eu não lembro exatamente qual foi meu pedido, com certeza foi salada. E eu realmente venci. Então, assim, a pessoa do mindset de crescimento, não é que ela vai estar sempre nesse estilo mental. Ela vai ter esses lapsos de, cara, eu não tô nem aí, vou pedir uma batata frita. Mas ela consegue voltar rápido. Se alguém der uma cutucada, ela volta rápido. E é por isso que ela precisa estar ao redor de pessoas que também pensam assim.
Porque se ele tivesse um mindset fixo, ele ia falar, não, pede aí batata frita. Você merece. Você merece comer um pratão de batata frita. E aí já era. Mas você tem que estar ao redor de pessoas que pensam como você. O sucesso e o fracasso, que no caso é a desistência, eles começam aqui. E você tem que estar atento ao que acontece aqui. Porque senão você perde pra batata frita. Ô, Rafa, você me fez fazer uma reflexão aqui. Principalmente, eu acho que é um cenário que dá para contextualizar todo mundo que tem seu trabalho, todo mundo que sonha, todo mundo que busca e almeja, né, os seus objetivos. Você falou muito sobre o mindset e eu estava pensando aqui, muito relacionado à capacidade de aprender, né? Capacidade de aprendizagem. Eu acho que vamos fazer um retrato do futebol em si, o atleta, né? Mas eu acho que isso pode ser disseminado para todas as áreas. O jogador de futebol em formação, ali com os seus 6 anos inicia esse processo e no primeiro módulo vai de 6 a 14, depois de 14 a sub-20, né? Então, exatamente, o atleta fica ali mais ou menos uns 14 anos, 13 anos dentro do processo formativo do clube. Cara, esse menino, ele passa por muito contexto dentro desses anos todos. Ele passa momentos favoráveis, ele passa momentos desfavoráveis. E quando eu falo momento favorável e desfavorável, existem atletas, você falou aí, o atleta, gostei muito dessa escala, inclusive, eu quero ver. O talentoso, né, e o extraordinário e aquela linha, né, do quanto que ele é capaz de poder buscar e absorver informação para que ele possa desenvolver o seu talento. E tem meninos que têm realmente um talento, né, um talento absurdo, mas que infelizmente acabam ficando no meio do processo, e tem outros meninos que têm de repente um talento mediano, mas que conseguem atribuir, né, ou colocar outros ingredientes ali, se desenvolver, se capacitar e consegue chegar de fato no sonho dele, se tornar um jogador de futebol profissional. Você estava falando isso aí, eu fiquei fazendo uma reflexão aqui. Existem atletas que passam somente momentos favoráveis, e a gente pode citar aqui o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior sempre passou momentos favoráveis dentro das categorias de base. Sempre foi protagonista, sempre foi jogador de seleção brasileira, sempre foi titular, sempre foi o cara que era o querido, né, por todos. Só que ao mesmo tempo, ser isso também é muito difícil, porque em algum momento ele pode achar que, meu irmão, eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor aqui, e em algum momento ele pode baixar nível de performance, pode entre aspas, se acomodar dentro do processo. E não, foi muito pelo contrário, continua com a capacidade de querer absorver informação e aprender. E também existem aqueles outros atletas que passam momentos extremamente desfavoráveis, que não jogam, que tem maturação, de repente, maturação tardia, não é competitivo, é um jogador extremamente técnico, mas de repente não consegue sustentar o jogo, e acaba passando dentro das categorias de base, mas que de repente em algum momento dá um estalo, chega no sub-20 e o menino vai embora. E acontece. O que eu estou querendo retratar aqui? Que existem os momentos favoráveis e os desfavoráveis, mas os dois podem te paralisar. Porque o menino, no momento desfavorável, pode achar que está o mundo todo contra ele, ele paralisar ali e não continuar performando, se desenvolvendo, se capacitando. E o menino que vive um momento favorável também pode paralisar, porque ele pode em algum momento achar que ele é o melhor do mundo e baixar nível de performance. Eu sempre falo que o momento favorável e desfavorável vai acontecer para todo mundo, né? O jogador de futebol ele vai passar por momentos favoráveis, vai passar por momentos desfavoráveis, mas eu acho que o mais importante é não se balizar pelos resultados ali que estão acontecendo na vida dele naquele momento ali. Eu sou titular. Eu sou reserva. O treinador não gosta de mim. Eu não tenho empresário. Eu não tenho marca. Ou então quando ele é titular, fiz tantos gols, eu sou patrocinado, eu sou camisa 10, eu estou na seleção brasileira. Não se balizar por isso, se balizar pelo quê? Pelos pilares que cercam o jogador de futebol. Que é o quê? Se desenvolver. É o que você falou. De ter um mindset de crescimento, de buscar informação, de entender o porquê que o quanto a comunicação é importante para o meu desenvolvimento, entender o porquê que a parte técnica é importante para eu cada vez mais desenvolver e melhorar. Se eu chuto com a perna esquerda, eu preciso melhorar o meu desenvolvimento com a perna direita. Eu preciso entender das relações táticas, físicas. Eu preciso entender que a batata frita vai fazer mal porque eu sou um atleta e eu preciso performar. E se eu colocar para dentro do meu corpo batata frita, isso não vai ser um combustível que é de fundamental importância para o desenvolvimento do atleta. E se a gente for fazer um retrato e a gente poder levar isso para qualquer profissão, todo mundo tem dias ruins. Vai ter dias que eu acho que a gente vai querer comer uma batata frita, vai ter dia que a gente vai querer comer um pão de queijo, vai ter dia que de repente a gente não acorda, né, com aquela vontade toda da busca pelo nosso sonho, né?
Mas o mais importante, como a gente falou anteriormente, é a gente se balizar sempre pela essa capacidade de querer aprender, se desenvolver. Se a gente ficar se balizando pelos fatores externos que a gente é movido o tempo inteiro na nossa vida, infelizmente a gente vai acabar se conectando com isso, a gente vai baixar nível de performance. Então a gente tem que entender que vão ter dias bons, vão ter dias ruins, mas o mais importante é identificar, né, talvez um lado positivo dentro desses cenários, desses dias, né, porque os 2 dias podem te paralisar, e ter um engajamento, ter um trilho ali de absorção de informação, de capacidade de aprender, de buscar informações pertinentes ao meu desenvolvimento dentro da área profissional, dentro da área pessoal, para que a gente possa estar sempre se capacitando e buscando os nossos sonhos e objetivos. Isso aí. Quando eu atendo atletas, né? Eu sempre tenho um momento ali do nosso protocolo que eu peço para os atletas colocarem no papel tudo que pode acontecer com eles, que é da modalidade. Então, por exemplo, no caso do jogador de futebol, ele pode não ser relacionado para um jogo, ele pode ser relacionado a ir para o banco, ele pode começar um jogo e ser expulso. Eu peço para eles colocarem tudo que pode acontecer. E aí o que eu falo para eles é o seguinte: se eu for para chuva, eu vou me molhar. Sim. Pode ser que eu entre embaixo de algum telhadinho e não me molhe tanto, mas existe a chance de me molhar. E aí o que você colocou nesse papel? Tudo que tem chance de acontecer uma vez que você entrou no futebol. E como que a gente vai lidar com esses momentos? Como que você vai lidar com o momento em que você não pegar uma relação? Então a gente se prepara. A gente treina para isso. A gente treina para os momentos de adversidade. Para que eles não sejam um momento em que tudo se perde e você desiste. Mas quando eles chegam, você fala: putz, eu já sabia que isso podia acontecer. Eu já sabia que ia ter um momento da minha dieta que eu ia querer comer batata frita. Como que eu vou lidar com isso? O que eu tenho de repertório para lidar com isso, né? Isso faz parte, isso é treinável. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Você me fez várias reflexões aqui agora exatamente sobre isso. Mas vamos lá, eu prometi 3 pilares do sucesso, que são os nossos 3 pilares, né? É o nosso trabalho enquanto sócios. Entreguei comunicação, entreguei mente campeã, tá faltando um, mas eu vou deixar o especialista entregar para vocês. A gente hoje em dia, a gente falar um pouquinho sobre conexão de pessoas, de gerir de fato um ambiente favorável para o aprendizado. Como eu trabalhei durante 10 anos dentro de um clube de futebol, a gente tentou fazer com que de fato todos esses meninos que estavam inseridos dentro desse processo conseguissem de fato cada vez mais se desenvolver, se capacitar e de fato buscar o sonho deles, que era se tornar jogador de futebol profissional. Isso dá para a gente levar para todos os contextos, né? Empresas, clubes, escolas, enfim, todas aquelas áreas que as pessoas estão inseridas trabalhando. Vejo que hoje em dia existe talvez um déficit, não sei, mas talvez um pouco estímulo sobre principalmente como conectar as pessoas. Como você de fato pode gerar um ambiente que seja favorável para o desenvolvimento de todos dentro daquele cenário. E, ao mesmo tempo, uma construção que é bem legal e que a gente construiu, que a gente fez muito sobre isso também quando a gente trabalhava juntos num outro projeto, sobre a relação do feedback. Sobre o atleta, o profissional, o servidor ali, entender qual é de fato o status dele. Entender de fato em que cenário ele hoje se ocupa dentro da empresa. O que ele tem de pontos positivos e o que ele tem de fato de pontos que ele de repente possa melhorar e possa se desenvolver para que ele cada vez mais consiga dar resultado dentro da empresa, dentro do cenário que ele está inserido. Isso precisa ser cada vez mais humanizado, isso precisa ser falado, isso precisa de fato, eu juntamente com o Edu, gerar uma conexão mesmo, uma relação, para que a gente possa ter essa conversa mais simples possível, mas ao mesmo tempo profunda para os resultados que a gente está buscando. Eu lembro perfeitamente que a gente teve várias e diversas reflexões sobre isso quando a gente trabalhava junto, e para mim foi um aprendizado muito grande porque você também trouxe algumas informações da área da psicologia, que era uma competência que fez com que a gente cada vez mais também se desenvolvesse. Não é porque hoje em dia a gente tem isso muito ainda enraizado, impactado nas empresas e no trabalho de modo geral. O chefe, o líder, vamos usar líder, o líder ele talvez não recebe um feedback do cara que está lá embaixo. De repente ele não ouve o cara que está um pouquinho abaixo dele. Não existe essa troca. Só que essa troca é muito importante. Estava vendo outro dia um case de uma empresa espanhola onde o presidente
até o cargo talvez mais simples, entre aspas, falando da empresa, todos se comunicam em relação ao feedback. O cara daqui dá o feedback para o presidente, o presidente aqui dá o feedback para o cara aqui embaixo. Ou seja, é um ciclo. É um ciclo onde todo mundo aprende com todos que estão inseridos dentro do processo, né? E ao mesmo tempo não existe esse ciclo. O Edu é o chefe e a gente aqui é um cara... Eu não posso falar com ele. Exatamente, não existe isso. Todo mundo se fala. Ali existe uma gestão, um ambiente extremamente favorável para que o Edu cresça, a Rafa cresça, o Leona cresça, para que todos pertencentes dentro daquele processo cada vez mais se desenvolva e vai ter abertura com todos os cargos, para que a empresa de fato consiga chegar num objetivo principal, que são os resultados e cada um com as suas particularidades. Então, assim, hoje em dia, lidar com pessoas não é fácil, a gente sabe que é complexo, né? Entendendo que cada um tem suas particularidades, mas o fundamental é você gerar essa conexão, essa relação humana mesmo, de entender que tem uma pessoa ali que quer te ouvir, que quer agregar valores, que quer fazer com que esse meio seja cada vez mais potencializado para a gente de fato conseguir buscar essa performance e esses resultados. Vai buscar a performance, vai buscar os resultados pelo simples fato de eu querer ouvir um pouco mais a Rafa, eu poder de repente agregar algum valor, de fazer uma construção mais horizontal, onde a gente consiga gerar um ambiente mais favorável para que todo mundo dentro desse processo aí consiga de fato performar, se desenvolver como ser humano, que consequência disso vai também desenvolver a empresa com resultados brilhantes, né? Consequência disso é um alto nível de performance. Exatamente. É performar ali bem pertinho, é voar bem pertinho do sucesso. Com certeza. Isso aí. Então, acho que a gente já terminou o nosso café, tem horas. A gente já terminou até os copos de água. Então, a gente fica muito grata. Eu fico muito grata por ter vocês ao meu lado aqui, não só como sócios, mas como convidados aqui desse episódio do Café com Psi. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho junto, deixa eu apresentar um pouquinho, né, do que a gente faz. Nós três hoje temos um projeto de mentoria para empresas, seja uma empresa relacionada com a área esportiva ou não, empresários no modo geral. Então, se você é um empresário, se você é um líder e você quer levar tudo isso que a gente falou para a sua empresa, claro, muito mais aprofundado. A gente tentou resumir o máximo que a gente conseguiu, mas no nosso projeto ali, na nossa estrutura de mentoria, a gente tem vários protocolos ali, vários roteiros que a gente segue. E se você quiser levar isso para sua empresa, é só entrar em contato. Os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Já deixa o seu like, já deixa aqui a sua curtida e coloca aqui nos comentários. Você acha que esses 3 pilares você já tem bem desenvolvido aí na sua vida? Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.